mais um programa Opinião Pernambuco de forma remota em tempos de coronavírus. E hoje a gente conversa com o crítico literário e escritor Ney Anderson. Ney, um prazer contar com a sua presença. Tudo bom, Valdir? Prazer é o meu. E então, vamos falar inicialmente sobre o papel do crítico literário. Quem é esse personagem que nem todo mundo tem o acesso como tem acesso ao livro, mas ele existe e ele se posiciona através de redes sociais, através de sites, de blogs, como é o teu caso, né, que tem o site Angústia Criadora, e exerce um papel importantíssimo no sentido de orientar sobre aquilo que está sendo produzido no campo da literatura. Valdir, boa noite para você, para todos os espectadores da Opinião Pernambuco. É interessante essa questão do crítico, porque eu ainda alcancei, na verdade, existe ainda a crítica que se faz no jornal, né, nos jornais do Brasil inteiro, do mundo também, mas eu peguei, digamos, uma fase de vacas magras, digamos assim, porque você sabe muito bem que os jornais tinham cadernos, né, de crítica literária, grandes nomes do jornalismo, da literatura, que escreviam nos jornais crítica literária, e isso hoje em dia não existe mais. O que a gente tem hoje, por exemplo, de jornalismo impresso que faça crítica literária, a gente tem aqui o nosso Pernambuco, o Suplemento Pernambuco, tem o Rascunho, que já está há alguns anos também, tem o jornal Relevo, um jornal importante, tem a revista 451 e algumas outras publicações, assim, mas são coisas esparsas, não tem aquela coisa de antigamente que você abria os jornais, sobretudo nos domingos, e tinha aquela quantidade imensa de páginas para falar sobre literatura. Então, hoje, isso não existe mais. Existem coisas muito pontuais, né? A gente abre um jornal hoje, é uma página e meia, quando muito. Então, esse papel, eu acho que de um tempo para cá, digamos, de uns 10 anos para cá, mais ou menos, que é o tempo que eu estou aí no Angústia Criadora, vai fazer 9 anos agora, em 10 de maio, 9 anos no ar. Desse tempo para cá, até um pouco antes, acho que uns 11 anos mais ou menos, começou a proliferação desses blogs de literatura, dos sites de literatura, para tentar ser uma alternativa. Nesse tempo aí, você já fez críticas e resenhas de quantos livros? Dá para ter ideia? Quantos autores foram beneficiados e em quantos você meteu o pau? Rapaz, quantos livros? Agora você me pegou. Mas eu vou te dizer, possivelmente uns 300 livros eu já resenhei. Aí o que acontece? Não tem como ter uma regra, uma coisa assim, 5, 6, 7 resenhas por mês, por semana, sei lá. E eu vou fazendo. Mas, mais ou menos, isso aí é uma média de 250 a 300 livros. Quando você escreve, você como autor, você tem um olhar. E cada leitor vai ter o seu olhar sobre aquela obra. O olhar do crítico, de certa forma, ele dá um direcionamento, que pode ser até diverso, pode ser até diferente daquele olhar pensado originalmente pelo autor. Então, aí existe a possibilidade de um conflito dentro dessa trama, dentro dessa narrativa, né? Como é que você encara isso e se realmente você se depara com situações de queixas e de apreciação ao teu trabalho? Eu não tenho como perder tempo para falar mal de um livro quando eu poderia falar bem de outro livro, entendeu? Porque para escrever uma resenha é um dia inteiro. A gente, além da leitura propriamente, né, do livro, que demanda um tempo aí, uma semana para ler um livro, depende do tamanho dele, é um dia e meio escrevendo aquele texto. Aí você imagina você escrever uma crítica negativa por falar mal. Agora, lógico, alguns livros eu senti a necessidade de falar de uma forma, fazer uma crítica, digamos, um pouquinho negativa, mas porque aquele livro me tocou de alguma forma, mas alguma coisa ali derrapou. Isso no meu modo de ler aquele livro, entendeu? Ney, a gente pode ainda, mais na frente, retomar essa questão da crítica enquanto ato, né, de um ato profissional, mas eu queria trazer um pouco já uma das sugestões que você passou aqui para a gente, né, dentro da tua lista, dentro da tua relação. Você coloca como sendo um livro importante para se ler, sobretudo num período em que as pessoas estão em isolamento social, o livro Marrom e Amarelo, do Paulo Scott, né? Então, por que você traz essa
discussão que fala, inclusive, sobre a discriminação racial no Brasil. Pois é, Valdir. O livro é esse aqui, acho que vai ficar de cabeça para baixo, essa questão de internet. Não, está bem, está tranquilo aí, não está de cabeça para baixo, não, está tranquilo. Não, Marrom e Amarelo, Paulo Scott, editado pela editora Alfaguara. Esse livro, ele me impactou muito, assim, a questão que eu falei agora do impacto, né? Porque é um livro que ele fala sobre o racismo estrutural no Brasil, entendeu? O Paulo Scott, ele criou 2 personagens, os irmãos Federico e Lourenço. Federico mesmo, tá? Não é Frederico, não é Federico e Lourenço. O primeiro, o Federico, ele é moreno claro e, segundo ele mesmo, ele tem o cabelo lambido, escorrido. O que se condicionou a chamar de pardo. Certo? Já o segundo, o Lourenço, ele é uma pessoa da pele retinta, que é o negro escuro mesmo, o negro, como o próprio Paulo fala aqui no livro Narrador, o negro que é o preto, a pessoa preta, escura mesmo. Mas os 2 cresceram sobre a pressão da discriminação. Enquanto Lourenço, que é o mais escuro dos 2, tentou viver com tranquilidade, Federico, ele se tornou um ativista social, fazendo parte do governo brasileiro para questões de cotas raciais nas universidades. Então, assim, o Paulo, ele nos mostra a questão que a gente às vezes não entende, as pessoas que a gente fala muito de racismo, ouve muito falar de racismo, e não entende o que é o racismo. O Paulo Scott, nesse livro, caramba, você lê, você fala, será que eu estou tendo uma atitude racista até sem querer, sem saber que estamos tendo uma atitude racista? É o que é chamado de racismo estrutural, porque já vem isso de séculos e séculos e ainda tem um reflexo muito forte hoje. Então, como você vê o fato de na obra é o Federico ser o narrador? Por ele ser um pouco mais claro, né? Ele ser um pouco mais narrador claro da história, né? Exatamente, porque exatamente é que está a brincadeira narrativa do jogo literário, né? Porque ele poderia ser o beneficiado, digamos assim, da história. Mas não, ele cresceu com isso. Mesmo ele sendo mais claro, ele também sofreu atitudes preconceituosas quando era mais novo. Então, ele resolveu lutar por isso. É um narrador que ele é muito inquieto em relação a essas questões, sabe? Tem algumas cenas, por exemplo, que ele está lá na comissão lá para a definição de cotas raciais para a entrada nas universidades, o que a gente tem hoje. E as pessoas comentando lá, cada um deu uma opinião, cada comentário assim que é cômico, sabe? Se não fosse trágico. Porque as pessoas acham que é o negro, quem é que deve receber aquele tipo de bolsa e tal. E isso ele traz muito bem nesse romance, Marrom e Amarelo, que para mim foi um dos melhores, tá? Dos últimos anos. Maravilha. Em A Morte e o Meteoro, que é uma obra de 2019, né, do Joca Reiners, né? A Amazônia, ela é apresentada como um espaço, de certa forma, em extinção. E aí você tem a comunidade indígena, que é quem mais sofre essa ameaça. A gente está vivendo um momento que é um momento meio apocalíptico, né? Parece aquela história de que a Terra parou e que, enfim, a gente vai ter futuro, né, dessa incerteza toda. Então, assim, nesse momento, essas angústias, que é a angústia da perda, que é a angústia da incerteza, né? Como será o dia de amanhã? Você acha que isso fica bem pontuado dentro da obra? É por isso que você traz isso como uma possibilidade importante de leitura nesse momento? Sim, é até curioso essa questão apocalíptica que você falou aí, porque ainda ontem eu li uma entrevista com o Inácio de Loyola Brandão, que ele escreveu um livro em 2012, que o que ele escreveu em 2012 está acontecendo agora. É uma coisa assim, a literatura tem disso, né? E esse livro aqui, A Morte e o Meteoro, exatamente sobre isso que, para dar uma sinopsezinha, são 50 índios que ainda restam de uma tribo chamada índio, vou ler aqui para não me confundir, Cajapacuji. Restam apenas 50 índios desses, porque a Amazônia está em extinção, a Amazônia pegou fogo, a Amazônia acabou. Então, uma pessoa, que é o Boaventura, é encarregada de levar esses índios para um santuário no México, porque eles são os últimos, não existem mais, são os últimos. E é uma linguagem bem moderna que o Joca Raines Terron,
editora Todavia, é uma linguagem bem moderna, mas que assusta também, assim, porque o que ele está falando aqui é o que a gente está vendo aqui fora, sabe? É o que a gente está vendo aqui fora. E é um livro, assim, de forma literária, muito bom de ler, porque ele traz, além de trazer essa questão muito atual, a gente fica se pensando, poxa, isso aqui pode parecer um romance distópico, que é um romance distópico, porque acontecem coisas, né? Coisas aí que vão atrapalhar a vida desses índios e tal, a sobrevivência deles, mas são coisas muito, muito reais. E é um romance fininho, ó. Tem 100 e poucas páginas. E quem tem medo de livro do longo largo, né? Não, mas é um livro fino, mais direto assim na sua mensagem, com uma linguagem bem atual isso, porque a obra não depende da grossura do livro, né? Ela pode precisar, né? De repente ela pode ter a necessidade de ter 200, 300 páginas, ou ela pode se encerrar em 50, 100. Isso é muito relativo, não é isso? E eu vejo isso aqui até como uma brincadeira, porque o Joca, ele escreve muito, assim, ele é um cara que ele lançou um livro, acho que há 3 anos, que o livro tem quase 500 páginas. Isso não foi porque ele não teve fôlego. Talvez o assunto que ele está propondo aqui tem essa urgência enquanto história de ficção. Então, isso aqui, de ser um pouquinho mais fino, é até digamos, uma brincadeira literária, porque o mundo tá se acabando para o índio e tal, e tem que encontrar uma solução do que fazer com esses índios. Então, é outra indicação. É verdade, né? Só para a gente fechar esse bloco, essa questão dos índios, que inclusive nesse momento estão morrendo com a Covid-19, né? Alguns índios já estão morrendo com a Covid-19, né? Pois é. É uma forma de extinção e eles estão sendo vítimas nesse momento aí, possivelmente da desagregação social, que é uma coisa internacional que acaba atingindo toda a humanidade, né? Mas não é só esse tipo de ameaça que sofre o índio, né? O índio, ele sofre ameaça de extinção cotidianamente. Ele já vem sendo extinto há vários e vários anos. Exatamente. Ney, a gente faz o intervalo e na volta a gente continua conversando contigo e trazendo outras dicas de leitura. Estamos de volta com o programa Opinião Pernambuco, de forma remota. Eu no meu apartamento, Ney na residência dele. E a gente está falando exatamente sobre crítica literária em tempos de isolamento social. E a gente vai continuar agora, Ney, com algumas dicas que você tinha passado para a gente. Falar sobre Mulheres Empilhadas, da Patrícia Mello. Explica aí por que você inseriu esse livro na sua relação. Patrícia Mello, só para contextualizar, tem 25 anos de carreira e é uma das principais escritoras de romance policial do país. Veio muito ali influenciada por Rubem Fonseca, ela já falou que aceita essa coisa da influência do Rubem Fonseca, que é muito parecida, assim. E ela veio com esse livro, lançou ano passado, pela editora Leia, sobre o feminicídio. Sobre feminicídio. É outro tema importante, triste, infelizmente é uma coisa que a gente só vê crescer no país. Não sei se crescer, mas acontecendo diariamente e todo mundo está tendo acesso a isso, né? E as personagens, elas são reais, né? Elas existem de fato, né? E são levadas para uma obra de ficção. Ela pega personagens reais nesse livro e transforma isso aí. Ela criou uma personagem que é uma advogada paulistana, que ela larga tudo e vai para o Acre acompanhar um mutirão de julgamentos, porque lá no Acre, na história, várias mulheres estão sendo assassinadas e por homens conhecidos da região, sabe? Não só da região, mas por pais, avós, algumas pessoas ricas da região. Essas mulheres começam a ser assassinadas. Ela vai lá para acompanhar esse mutirão de julgamentos. Daí é por isso que é o título, Mulheres Empilhadas, porque as mortes não param. As mortes, e aqui a capa, é um corpo formado por várias, tá vendo? É um quebra-cabeça formado por várias partes. Então, Mulheres Empilhadas. E a narradora, ela também tem uma questão, que ela foi agredida pelo namorado. A mãe da narradora
Eu estou dizendo isso que não é spoiler, não, tá? Que logo no começo da trama a gente já sabe. A mulher que foi agredida pelo namorado, a mãe dela foi assassinada pelo pai. Então, ela tem um conflito muito grande em relação a isso. Com certeza deve estar acontecendo muitos casos de agressão contra a mulher, o que é uma pena, né? Isso é uma coisa que já está na cultura machista, né? Que, sabe, mulher não pode sair de shortinho, mulher não sabe. É uma coisa ainda que vai demorar muito, viu, Valdir? Infelizmente, para acabar esse tipo de comportamento, né? Vamos ler que a leitura nos ajuda a ficar um pouco mais dóceis, né? Tem um tema. Menos desarmados. Tem esse tema forte e Patrícia Mello escreve muito bem, assim, 25 anos de carreira, ela sabe, né? Ela sabe, é uma prosadora muito boa. Isso. Quem também traz a temática da mulher, né, o universo feminino, é a Ana Moilaert, né, no livro Quando o Sangue Sobe a Cabeça. E aí você colocou também na sua lista, aí você pode falar um pouco sobre Quando o Sangue Sobe a Cabeça. Esse livro quase que não estava nessas indicações, porque eu estava sem o exemplar físico aqui. Eu recebi o e-book, eu fiz a resenha dele, fui a primeira pessoa a resenhar esse livro. Aí ele chegou para mim esse final de semana. Ele está aqui, ó, a edição impressa, tá vendo? É pela editora Lote 42. Esse livro, Ana Moilaert, para quem não sabe, é cineasta, muito conhecida, né, Walden? Ela fez recentemente o filme Que Horas Ela Volta, com Regina Casé, papel. E esse livro são 6 contos protagonizados por mulheres. E o curioso é que esses contos foram escritos nos anos 90. Estavam engavetados, esses contos. E ela resolveu agora publicar, né, esse livro. E são mulheres, assim, são 6 histórias, mas as histórias, elas combinam, assim, não é que eles se entrecruzam, não, eles combinam num enredo, assim. São mulheres que têm a questão familiar, questão de essa briga com o marido, tem mulheres se descobrindo um desejo na terceira idade, tem alguns assassinatos aí, pessoas que morrem no livro, e é uma dicção que eu até fiquei surpreso com a dicção dela na literatura, porque eu estava acostumado com a parte de cinema dela, dos filmes, que eu gosto muito. E eu gostei porque, mesmo escrito há tanto tempo, digamos ali que foi uma eclosão, né, de ideias, é um livro bem maduro e incrivelmente atual, Valdir, porque fala de sentimentos. É um livro que fala sobre de sentimentos, entendeu? E sentimentos nem sempre são sentimentos bons, né? São sentimentos. Maravilha, né? É interessante você falar sobre essa questão de como trabalhar o personagem dentro do cinema, né? no audiovisual, não é? E que aí o personagem ele fala sem necessariamente você estar criando o discurso descricional. Você tem ele dentro da cena, então você tem que trabalhar de uma forma muito consistente mesmo cada um desses personagens. E é isso que a Ana consegue levar para a obra dela. E você falou também do Planta Baixa, que é do Cleiton Cabral. Cleiton é ator, Cleiton é publicitário, Cleiton, inclusive, foi meu aluno na Uninassal, né, na Faculdade Nassau, né, um abraço para ele. E aí você traz esse livro também, né, como destaque. Fala um pouco sobre a tua escolha. Planta Baixa, Cleiton Cabral. Cleiton Cabral é uma pessoa das mais inquietas que eu conheço. Assim. Ele é um cara que ele trafega bem pelo conto, pela poesia, pela dramaturgia. Ele é ator também, publicitário. E esse livro, Valdir, ele foi lançado ano passado pela editora Patois. Tá aqui. Eu até escrevi o prefácio desse livro. São 67 contos curtos e outros curtíssimos. E que o Cleiton, ele cria tipo uma residência imaginária. Ele criou uma residência imaginária formada por jardim, varanda, sala, quarto, cozinha e banheiro. E isso, os personagens, eles são desenhados para expor sensações muito específicas de cada ambiente. Então, a gente começa até uma coisa até inocente no jardim e vai aumentando o clima na medida que você vai entrando nesse cômodo, nessa residência imaginária. Então, termina no banheiro, né?
o Benê, você já imagina assim, coisas bem picantes. E são textos rápidos, é um livro que tem uma pegada muito rápida, que Clayton trabalha muito bem isso. É uma dica para esse... De repente, uma frase só, ele passa para você um conto inteiro, né? Não, ele é incrível, assim, e para esses tempos de confinamento, quando as pessoas estão buscando ler mais e tal, e muita gente gosta de ler coisas mais leves, não, não que isso aqui seja leve no sentido de não ter conteúdo, não sei, mas leia esse aqui, que você vai dar boas risadas. A gente está precisando sorrir um pouquinho nesses tempos de isolamento social, a gente também está precisando sorrir um pouquinho, e Cleiton aqui eu me deparei sorrindo com muitas situações aqui. Cleiton ele sabe o que faz. Então, é uma dica. Mais uma dica, né? Nosso painel aí de dicas. E então, Ney, a gente sabe, né, que há uma infinidade muito grande de livros, né, e-books ou impressos, e aí que as pessoas podem e devem buscar, né, aproveitar esse momento em que algumas estão ainda fazendo trabalho remoto, outras estão paradas esperando as coisas se normalizarem para poder voltarem ativa. Então, me parece assim que é o grande momento de você dar conta de algumas leituras atrasadas ou fazer uma imersão em novos textos, não é isso? Então, assim, a gente Exato. Considera que o papel do crítico é um papel importante também nesse momento, e a gente quer agradecer a tua participação nesse programa. Certo. Obrigado, Valdir. Se eu puder falar sobre mais um assunto, que é a questão do meu livro que eu estou lançando agora pela Patois. Sim, verdade. A gente tinha colocado no roteiro, né? Verdade. Foi. Você tem que falar sobre seu livro, sim. Foi. Tem tempo ainda para falar? Tá, pode falar. 1 minuto aí. O meu livro é O Espetáculo da Ausência, que eu estou lançando pela Patois. Eu mandei até a capa para aí, porque eu não recebi os exemplares ainda. São 33 contos, Valdir, que se passam no Recife, esse Recife urbano, onde personagens estão à beira da existência. Alguns encontram a redenção, outros não. Então, eu iria fazer o lançamento desse livro agora sexta-feira, mas por conta da pandemia não vai ser possível. Mas o livro pode ser adquirido no site da Editora Patois, que é o www.editorapatois.com.br. Está lá em pré-venda e com detalhe, está com o frete grátis para todo o Brasil. Quem comprar agora, durante a pandemia, vai receber o livro e não vai precisar pagar o frete. Tá? Se eu puder falar mais alguma coisa, que as pessoas acessem lá o Angústia Criadora, o site, que vai completar 9 anos agora, www.angustiacriadora.com.br, e também tem a página no Instagram. A página no Instagram, geralmente eu faço sorteio de livros, exercito alguma coisa de ficção também, coisinhas curtas de ficção. Então, é @angustiacriadora. Então, fica o convite para quem está assistindo agora a Opinião Pernambuco ir lá acessar agora. Pronto, Ney. O Espetáculo da Ausência tem recebido já críticas muito bacanas, né, de várias partes do Brasil. Então, a gente já te parabeniza, né, por essa obra. Você aí passa a vivenciar o outro lado da história, né? Você não é apenas crítico literário, você passa a se colocar também como escritor. E a gente deseja todo sucesso. É um livro que está nascendo com muito carinho, porque, veja, a orelha do livro, que é essa parte aqui, para quem não conhece, essa parte aqui do livro, e a apresentação do livro é de Andréa Nunes, que é uma escritora de romance policial daqui de Recife, muito boa. A apresentação do livro é de Raimundo Carreiro. Aí tem um prefácio de Luiz Antônio de Assis Brasil. Tem um pós-fácio de Cícero Belmar. E ainda, veja, ainda tem os comentários na quarta capa de Santiago Nazarian, que é um escritor paulistano. Aí tem de Gilvan Lemos, nosso saudoso Gilvan Lemos, porque alguns dos contos que eu escrevi já tem mais de 10 anos. Ele leu um dos contos e falou muito bem. E também tem um comentário na quarta capa do cantor Ney Matogrosso, que eu mandei para ele, um conto que ele faz, que ele é personagem sentimental, e eu mandei esse conto para ele, ele adorou o conto, e mandou uma mensagem muito carinhosa, e dessa mensagem eu fiz só um trechinho para colocar no livro. Então, é um livro que já está nascendo embalado em carinho, sabe? Pessoas qualificadas que estão lendo, espero que encontrem os leitores aí. Maravilha. Então, parabéns, Ney, sucesso para você. E o Opinião Pernambuco dá uma pausa, novamente, né? A gente fica por aqui e a gente retorna brevemente em outro momento,
falando possivelmente sobre literatura ou qualquer outro assunto que seja relevante nesse momento de isolamento social.